Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro, e na primeira edição do ano você tem muitos destaques no nosso jornal. Na edição de hoje, a Universidade Federal de Uberlândia é destaque. Os principais desafios e as propostas para atender os pilares na educação, no ensino, pesquisa e extensão são temas de uma entrevista especial aqui no estúdio com o novo reitor da UFO, professor Valder Steffen Júnior. E mais, o trabalho do Centro de Atenção ao Diabético de Uberlândia. Nossa equipe mostra como funciona o local, dicas de prevenção e de tratamento. Tem também as contas do início do ano. Uma dor de cabeça para quem gastou muito com as festas de fim de ano e não economizou o 13º. Tudo isso e muito mais agora no TV Notícias, que está no ar. O ano começa cheio de desafios e novas propostas na Universidade Federal de Uberlândia para atender os pilares da educação no ensino, pesquisa e extensão. Eleito pelos votos de alunos, professores e técnicos, professor Valder Steffen Júnior é o novo reitor da UFO e nosso convidado aqui no TV Notícias. Boa noite, reitor, pela presença, que eu já agradeço também nos estúdios da TV Universitária. Boa noite, Flávio. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o senhor já foi nomeado pelo ministro em Brasília. Sim. E essa semana toma posse também aqui em Uberlândia, na quarta-feira. O que a gente pode falar, ainda sem tomar frente de toda a situação da gestão 2016-2020, o que a gente pode falar do que foi proposto numa campanha, num programa de governo e o que será possível ser feito este ano? Claro que eu já pergunto em todos os sentidos, né? Um cenário interno e externo também à instituição. Eu acho, Flávio, que o que fica mais relevante da nossa proposta através da Carta-Programa é exatamente a nossa intenção de fazer com que a Universidade Federal de Uberlândia seja o mais protagonista possível quando comparada com as demais universidades federais. Eu quero dizer com isso que a Universidade Federal de Uberlândia ela tem um potencial enorme ao se considerar a qualidade do seu corpo docente, a qualidade do corpo técnico administrativo, os nossos estudantes, os diferentes cursos de graduação e pós-graduação que nós temos, né? A nossa escola, o nosso colégio de aplicação, que é a ESEBA, a nossa escola técnica de saúde. Ou seja, nós temos um conjunto de escolas, de institutos com uma elevada capacidade de formação. E nós precisamos cada vez mais tirar o maior proveito disso, para exatamente favorecer, né, aquilo que a gente chama de ensino de qualidade, um ensino que seja reconhecido em todo o país, em todos os seus níveis, né? A outra coisa é fazer com que a nossa pesquisa seja uma pesquisa reconhecida, tanto no país quanto no exterior. E isso já vem acontecendo através dos nossos programas de pós-graduação. E queremos, então, fortalecer isso, valorizar esse aspecto da universidade. E a outra questão é desenvolver um programa, um relacionamento construtivo, positivo com a comunidade através dos diferentes projetos de extensão que a universidade desenvolve. E eu acho que essa é a grande missão da universidade. É claro que existem problemas associados à universidade e que às vezes alguns desses problemas estão até distantes dessa ensino, pesquisa e extensão, que é realmente o grande objetivo de qualquer universidade pública e da nossa em especial. Eu digo até em capacidade também, não só da capacidade dos nossos profissionais, como também da gestão, mas um cenário externo também, que depende da instituição, quer dizer, verbas do governo. Como é que a gente pode fazer com que a UFO se torne realmente protagonista, sendo que todas as universidades, como todo o legislativo, o executivo, os gestores que estão assumindo agora, não estão assumindo uma situação muito fácil. E eu sei que não vai ser fácil para o senhor também. Como é que fica isso? Quer dizer, colocar a UFO em relevância num cenário de crise econômica? Olha, de fato, existem várias ações que estão diretamente relacionadas à necessidade de recurso. Não há como negar isso, é uma verdade. Agora, existem outras que dependem do nosso compromisso institucional, dependem do nosso entusiasmo pela Universidade Federal de Uberlândia, do nosso compromisso com a sociedade que nos sustenta. Então, essas ações que estão relacionadas
aquilo que é da vontade da universidade realizar, apesar da falta de recursos, nós vamos procurar, evidentemente, incentivar e fazer de tal forma que as pessoas se sintam envolvidas o suficiente para darem o melhor de si, mesmo num contexto de dificuldades. Nós já tivemos momentos de dificuldade no passado. Apenas uma pequena lembrança, e uma vez que eu participei diretamente disso. Nós criamos a pós-graduação, e os 2 primeiros cursos de pós-graduação que nós tivemos, ainda a nível de mestrado, eles foram criados no 2º semestre de 84 para iniciarem de fato em 85. Era uma época de hiperinflação, era uma época de extrema dificuldade. Muita gente, vocês vão iniciar a pós-graduação na universidade num contexto tão desfavorável? Pois iniciamos. E deu muito certo, e a pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia se desenvolveu e chegamos onde estamos hoje. Então, o cenário de dificuldade realmente ele preocupa qualquer gestor. Agora, nós pretendemos, inclusive, logo no início, nos primeiros dias da gestão, a partir de quinta-feira, nós pretendemos sim avaliar, tentar algumas medidas que levem a uma maior racionalização e otimização dos recursos. E nós pretendemos, sim, estudar particularmente os nossos contratos, né, da nossa verba de custeio. Uma grande parte vão para contratos, diferentes contratos que a gente tem, desde limpeza, desde alguma coisa relacionada à segurança, portarias, diferentes contratos. E isso a gente pretende sim dar uma olhada geral, ver aquilo que é realmente indispensável e tentar racionalizar os recursos que, como foi dito, são limitados. O nosso orçamento para 2017, para esse ano, é da ordem, em números redondos, da ordem de 1.250 bilhão. O que a gente teve no último ano? A gente teve um valor certamente inferior que isso, mas esse ano nós teremos um valor muito menor para investimento. Os nossos recursos de investimento para 2017 são da ordem de 19 milhões de reais. É muito aquém do necessário. Então, certamente, nós temos projetos em andamento nos diferentes campi da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos projetos em andamento, como você sabe, Fábio, lá em Patos de Minas, temos em Monte Carmelo, temos em Tuiutaba, temos aqui o Campus Glória, que precisa receber novos cursos, até para desafogar aquilo que a gente tem aqui no Santa Mônica, aquilo que a gente tem lá no Moarama. Então precisamos fazer isso. E tudo isso envolve tem uma demanda de recurso muito grande, exatamente de investimento. Então nós vamos precisar ver como fazer. É claro que nós iremos atrás desses recursos, é claro que nós apresentaremos projetos tanto no MEC como em outros ministérios, tentando complementar esses recursos, particularmente de investimento. Como eu disse, os recursos estão bem menores do que o ano passado. O orçamento global talvez maior, mas no que diz respeito a investimento, bem menor. E isso realmente preocupa. Nós vamos falar mais sobre investimento, inclusive sobre o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e de outros cursos mais, a possibilidade de ampliação também em programas de mestrado e tudo mais no próximo bloco. TV Notícias faz um breve intervalo e a gente continua com o professor Valder aqui no estúdio. Eu conto com você e até daqui a pouco. UFO 2017, os desafios e propostas para atender os pilares do ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal de Uberlândia. Este ano são muitos, e para falar sobre as condições atuais da universidade, planejamento estratégico de gestão, continua comigo no estúdio o professor Valder Stephan Júnior, que foi nomeado pelo ministro em Brasília na última semana e nesta quarta toma posse também aqui em Uberlândia e já compõe toda a equipe de governo. Professor Valder, a gente falava de investimento. A gente sabe que para colocar o UFO na condição de protagonista, como o senhor disse no primeiro bloco, é claro que tem que ter crescimento também. Por mais que a gente tenha que ser talvez um pouco mais comedido num cenário que a gente tem hoje, em termos de crescimento, talvez mais de manter o que a gente tem com excelência, o que a gente pode falar em relação aos cursos, programas de mestrado, doutorado, o que é possível crescer mesmo num cenário que talvez o momento é mais de pé no chão ou de cautela? Bom, quanto aos programas de pós-graduação, é muito importante para qualquer universidade que os programas de pós-graduação sejam
bem avaliados pela CAPES. Como você sabe, a CAPES ela tem um processo de avaliação que agora é quadrienal. Então, a cada 4 anos, os programas de pós-graduação são olhados com uma lupa e ao final desse processo é emitido um conceito. Esse conceito vai de 1 a 7. Então, os melhores programas de pós-graduação são nota 7. E nós temos na UFO apenas um programa que é nota 7. Então, quando a gente fala de crescimento da pós-graduação, um esforço que certamente a nossa gestão vai procurar fazer é melhorar a avaliação dos programas que nós já temos. Então, saber exatamente dos coordenadores, o que está faltando, o que precisa, o que a universidade pode fazer para que esses programas possam mudar de patamar, mudar a sua avaliação positivamente. Isso é importante também porque garante até mais bolsas através dos grupos de fomento. Garante mais bolsas, garante isso. Chama mais alunos, os alunos querem fazer programas bem conceituados na CAPES. Isso facilita a negociação por recursos para a pesquisa junto às agências de fomento. Então, esses cursos bem avaliados certamente abrem muitas oportunidades para a universidade. Então, nós queremos trabalhar exatamente na melhora dos conceitos desses cursos. O senhor falou nesse tipo de programa e a gente sabe que, principalmente na engenharia, que o senhor conhece muito bem e tão de perto, a gente consegue também fazer parcerias com as empresas privadas. Nós temos alguns projetos que estão em andamento e isso é muito importante, pelo menos para a formação desses alunos, para a própria região, porque atende uma demanda de pesquisadores. A gente consegue também fazer crescer esses projetos e a parceria junto com as indústrias também, que seria fundamental. Hoje, a própria CAPES ela tem valorizado também aquilo que a gente chama de inovação. E às vezes esses projetos de inovação que a gente encontra nos programas de pós-graduação, eles são caracterizados pelas patentes e também por projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação realizados em parceria com empresas, sejam as empresas públicas ou privadas. Então aí existe realmente um espaço bastante grande para desenvolvimento de parcerias com empresas, né? De fato, as engenharias têm uma tradição maior aqui na Universidade Federal de Uberlândia nessas parcerias. E ao longo dos anos, vários trabalhos foram realizados com empresas. E a gente quer, através da legislação atual, tentar implementar isso, né? Fazer com que os nossos programas que têm essa vocação, essa possibilidade de... Afinal, é muito importante a universidade contribuir para o desenvolvimento de tecnologia brasileira, né? Nós precisamos que as nossas empresas, sejam públicas, sejam privadas, sejam produtivas, que elas possam oferecer emprego de qualidade para que o nível, né, o nível socioeconômico da nossa população possa se desenvolver. E eu sei, já conversando com empresários, por exemplo, aqui da nossa macro-região de Uberlândia, eles têm uma expectativa de uma maior inserção da universidade na solução de problemas que são encontrados na indústria. Falando agora no Hospital de Clínicas da UFO, a gente sabe que é um gargalo, a gente sabe que é um problema sério no país, a saúde pública em específico, não só do hospital escola da universidade. O que o senhor acredita que será possível ser feito já nesse primeiro ano de governo e nos 4 anos de governo para não só reverter a situação, mas para colocar de fato o hospital no patamar que ele já esteve, numa condição de excelência e atendendo tão bem a Faculdade de Medicina e os cursos de saúde? Olha, você mencionou um ponto fundamental. Embora o nosso hospital tenha aí essa responsabilidade de atendimento à população, é um hospital-escola. E nós, dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, um pouco mais cedo, sobre a qualidade do nosso ensino, é claro que nós temos um compromisso inicialmente com a formação de médicos, área de enfermagem, nutrição, fisioterapia. Tem outros cursos da universidade que se servem daquele imenso laboratório que é o hospital. Agora, como sabemos, o nosso hospital tem enfrentado dificuldades, né? No Brasil inteiro a saúde tem essa dificuldade de financiamento adequado, né? Então nós teremos tanto ações de gestão, estamos trabalhando para verificar a melhor maneira de gerirmos o hospital e para isso não é uma atitude isolada da reitoria, mas é a reitoria,
em parceria com a direção do hospital, com a direção da Faculdade de Medicina, com o gestor municipal de saúde, com os municípios, a começar do município de Uberlândia, com todos os municípios que são atendidos através do que a gente chama de saúde em rede, um envolvimento com a promotoria, um envolvimento com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação. Então é esse conjunto de atores que juntos podem traçar, né, um programa de gestão mais adequado para o nosso hospital. E é nisso que nós vamos investir, é nessa direção. Professor Valdo, a gente poderia falar muito mais, é claro que nós teremos outras oportunidades, mas eu queria que o senhor falasse realmente, a partir de agora, quarta-feira, o senhor assume oficialmente, num evento solene, a gente sabe disso, mas logo em seguida já as atividades da gestão 2016-2020. O que a gente pode falar em termos de componentes da gestão, do conhecimento e da propriedade que eles têm nas áreas específicas que assumirão? Para, claro, atender tudo isso que o senhor falou anteriormente. Olha, nós procuramos escolher os pró-reitores, o prefeito universitário, os diretores, procurando pessoas que cumpram aquilo que a gente imaginou na época da campanha. Pessoas que têm competência técnica na área em que estarão atuando, pessoas que têm uma inteligência emocional para trabalhar em equipe, saber respeitar a opinião dos outros, conviver bem no trabalho coletivo e também pessoas que têm um grande amor pela Universidade Federal de Uberlândia, um compromisso pessoal com a universidade. Porque as horas trabalhadas serão muitas, as exigências serão variadas, os desafios serão muito significativos. Então, foi dentro dessa perspectiva que a equipe foi montada. E eles estão todos já bem informados de que nós vamos procurar pensar juntos, para fazer juntos. Nós vamos procurar ter uma reitoria aberta à comunidade. Todos devem se sentir muito bem recebidos na reitoria quando precisarem de qualquer serviço. E nós estaremos lá para servir a universidade. É só nesse sentido que eu entendo, inclusive a minha própria participação nesse processo após 40 anos. Poder servir bem a nossa instituição. Que bom, professor Valder. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no TV Notícias. Muito obrigado, Fábio. A gente fica feliz. A gente volta. Que bom. Bom, agora vamos saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia. A terça-feira é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34 e mínima de 22 graus. Veja agora a previsão em outras cidades da região. Em Vazante, a previsão é de tempo nublado e também pode chover no fim do dia. A temperatura máxima prevista é de 34 graus e a mínima de 22. Em Araguari, a máxima é de 29 graus. O tempo fica nublado, sem previsão de chuva durante o dia. A mínima é de 19 graus. Em Ituiutaba, tempo aberto e temperatura alta nesta terça-feira. Máxima de 33 graus e mínima de 24 graus na cidade. Em Nova Ponte, a temperatura deve ficar entre 22 e 31 graus. Tempo aberto, sem chuva. Depois do intervalo, tem o trabalho do Centro de Atenção ao Diabetes de Uberlândia e ainda a dor de cabeça de quem não economizou o 13º para pagar as contas nesse início de ano. O ano começa com muitas contas a pagar, entre elas o IPVA, o pagamento antecipado do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, garante desconto ao contribuinte e o valor já pode ser consultado na internet. Liberado desde o início do mês, o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, garante desconto ao contribuinte. O valor já pode ser consultado na internet. De tudo que se paga de IPVA, 40% já fica no município, ele nem vai para ser redistribuído, não, ele já fica no município, 40% fica para o Estado e o restante, 20%, volta também para os municípios de acordo com a sua participação no Fundep, que é um fundo básico da educação. E esses 40% que fica para o município, ele cai nos cofres de cada um do município que o veículo está registrado e será aplicado de acordo com o orçamento. Lembrando que ele não é vinculado, por exemplo, à conservação de ruas. Não, ele indo para o município, ele pode ter uma parte para obras, para educação, saúde, etc.
Dona da segunda maior frota de veículos do estado, Uberlândia possui 397.792 veículos tributáveis. A arrecadação estimada para o ano de 2016 foi, de até o último fechamento, 192,2 milhões de reais. Com o índice de inadimplência de 15% dos veículos, o motorista ainda pode regularizar a situação solicitando o parcelamento do valor. A inadimplência total nos últimos 5 anos, ela passa de 50 milhões, então a quantidade de veículo também é excessiva. Ele pode entrar na internet, requerer o seu parcelamento, para que assim que ele pagar a primeira parcela, ele já vai ter a condição de receber o licenciamento. Caso ele tenha alguma dificuldade, ele pode procurar também a administração fazendária, de onde seu veículo estiver registrado, para melhores esclarecimentos ou efetivar o parcelamento. O pagamento do IPVA pode ser feito de 2 maneiras, parcelado ou em parcela única. Quem optar pela última opção recebe um desconto de 3% na quantia total. Além desse valor, o imposto teve redução de 4,4% na base de cálculo. Como a pesquisa nossa também é da FIPE, né? E aí chegamos a essa conclusão que o veículo usado ele teve uma depreciação média de 4,4%. Lembrando que, por exemplo, um veículo de passeio, se ele 4% em cima desse valor. Daí, se ele valia 20 mil, de repente, hoje ele vale 19.200, então a base de cálculo vai ser menor e vai dar em torno desses 4,4% de depreciação. Nas ruas, a opinião sobre o pagamento do imposto é dividida. Vai ser à vista antes da data do vencimento. Parcelado, claro, né? É melhor pagar parcelado. Além do desconto, outra novidade é o aplicativo IPVA-MG, que está disponível para smartphones e tablets, nas versões iOS, Android e Windows Phone. Com ele, você pode consultar os valores a pagar, informando o número do Renavan ou marca e modelo do carro. Mesmo com a possibilidade de pagar antecipadamente, muitos motoristas preferem pagar próximo à data limite. Na data certa, porque senão a gente paga juro, né? Aí fica mais pesado. Bem, como eu tenho 2 veículos, eu acho que eu vou parcelar, né? Vou ver se eu consigo pagar de uma vez e parcela o outro. Bom, e no meio de tantas contas e crise, uma boa notícia: caiu o valor do DPVAT. O motivo foi a redução do número de acidentes. É tanta conta para pagar que a notícia de redução do valor do seguro vem como um presente para alguns. Para outros, é motivo de desconfiança. É bom a gente ficar precavido e prestar bastante atenção, porque, caso contrário, a coisa pode virar contra o próprio cidadão. Tudo que está diminuindo um pouquinho das nossas dívidas tá bom demais. Para eles falar que vai abaixar e depois você tomar uma surpresa também, eu não vou ficar muito surpreso, muito feliz não, né? O seguro DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito independentemente da culpa. Pode ser pago ao motorista, passageiro ou pedestre. Ele cobre morte, invalidez permanente e reembolsa despesas médicas e hospitalares. De 100% do valor, 45% ele vai para atender o hospital. Ou seja, aquele atendimento gratuito que você tem no pronto-socorro quando você é acidentado, ele tem uma cobertura a partir do DPVAT. 5% vai para o Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, exatamente para fazer campanhas, orientar, educar, buscando reduzir. E o restante, dos 50%, eles são utilizados em taxas administrativas, na parte administrativa, e também para cobrir os segurados no caso de acidente ou invalidez permanente. Os novos valores ficaram assim. Quem tem carro menos picape vai pagar R$ 63,69. Antes, o valor era de R$ 101. Motos pagam R$ 180,65. Antes, R$ 286,75. A taxa para caminhões e caminhonetes caiu de R$ 105,81 para R$ 66,66. Ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou com lotação de até 10 passageiros com cobrança de frete pagam R$ 152,67. Quem optar por pagamento em cota única deve pagar taxa de emissão do boleto de R$ 4,15. Quem parcela paga R$ 9,63. Eles estão abaixando isso é só para inglês ver, no caso. Pode ter certeza que daqui um ano que vem já vai
no próximo ano, 2018, já vai aumentar de novo. Os novos valores tiveram queda por conta do número de indenizações. Foram 15% a menos de 2013 para 2014. Mas, infelizmente, isso ainda não significa diminuição dos acidentes, já que o cidadão tem até 3 anos para solicitar o seguro. Infelizmente, de 2013 para 2014, que são os dados que nós temos hoje, nós tivemos em número absolutos um aumento do número de mortes em torno de 6%. Agora, precisa ver como que vai ser esses dados a partir de 2015 e 2016, que é o ano que nós estamos vigentes. Além do DPVAT e do IPVA, tem também este mês IPTU, material escolar. Em meio a tantas contas, será que vale a pena pagar à vista, com desconto ou a prazo? Um consultor financeiro dá dicas e faz recomendações. Confira a reportagem. Ano novo, novas contas. Não tem jeito. Toda virada é a mesma coisa. IPVA, IPTU, taxa de licenciamento. À vista não tem jeito, né? Tem que ser parcelado, né? Vai ter que negociar, vai ter que parcelar, só parcelado. Tem que ter planejamento para dar conta de tantas despesas. O Valdêmio é cabeleireiro e prefere pagar tudo à vista. Tá um descontinho muito bobo, mas tem. O IPTU, por exemplo, quando é quitado de uma vez, dá desconto. A gente já está programando, sim, para pagar no início do ano, para não parcelar, porque a gente paga com desconto. Este especialista explica que com a inflação entre 6,5% e 7%, de acordo com o IPCA, o desconto no IPTU fica interessante. Indicado, caso a pessoa tenha o recurso, seria ela pagar esse IPTU à vista, com desconto. Não é interessante para a pessoa solicitar empréstimo de banco para poder pagar IPTU, não. No início do ano vem a questão de materiais escolares, matrícula, uniforme, que os meninos crescem, tudo. Então, assim, tem sempre que fazer uma programação. Qual que é a saída? Às vezes guardar? Fazer uma reserva, 13º e assim, tudo tem que estar sempre guardadinho aí para poder atender essas demandas aí. Na casa da Iracema também já está tudo organizado. Ela vai entrar o ano sem nenhuma dívida. O que a poupança rende não vale a pena, então é preferível você pegar esse dinheiro e pagar à vista. Quem aí quer seguir a dica da Iracema e entrar o ano com tudo no azul, que tal começar a quitar as dívidas passadas? Eu recomendo que a pessoa tenha que ir a todos os seus devedores, renegociar dívidas. Ela não pode ter vergonha, tem que ir lá pedir, renegociar e conversar bastante. Qualquer redução já é um ganho, tem que fazer planejamento, tem que pensar bastante antes de gastar. Comprar qualquer coisa que seja de interesse da família é necessário verificar se aquilo é ou não necessário, né? Então isso é muito importante. O que não tem outro jeito, início de ano é pagar contas e mais contas. Quase metade dos brasileiros que têm diabetes não sabe e a cada 3 segundos uma pessoa descobre que tem a doença no mundo. De acordo com especialistas, o diabetes precisa ser acompanhado e controlado. Porém, muitas pessoas nem sabem que sofrem com o problema. Nesta reportagem que você vai conhecer melhor as características da doença e algumas formas de prevenção e tratamento. Há 10 anos, durante o trabalho, seu Paulo sentiu uma grande sede. Dali para frente, sua vida mudou. Eu estava trabalhando no açougue, certo? Aí, de repente, me deu aquela sede de, assim, geralmente de repente. Aí eu fui bebendo água. Aí eu procurei um médico, certo? Para ver o que era. O aposentado foi ao médico e foi diagnosticado com diabetes, doença caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue. Falei assim, você tem que procurar um médico para ver se era o problema de diabetes mesmo. Aí eu procurei. Aí mandou achar um especialista, certo, como diabetes mesmo, entendeu? No caso de Paulo, o fato da mãe ser diabética pode ter influenciado na doença do filho. Após procurar o especialista, ele começou a fazer um tratamento, porém as coisas só pioraram com o tempo. Acabou, as coisas foi aparecendo com essa cirurgia nas pernas, entendeu? Problema de visão também. Paulo tenta recuperar a visão de um olho e curar as feridas dos pés. Eu dei uma feridinha de parte do calcanhado, um buraquinho enorme. É pouca coisa. Aí eu fui ver, aí comecei a fazer tratamento, fazer curativo. Aí não teve jeito mesmo não, aí teve que arrancar o calcanhado mesmo.
entendeu? Afetou minha visão é uma, eu consigo, perdi, entendeu? E estou pelejando para segurar, ver se eu não perdo a outra. Quase todos os dias ele vem a este centro de atenção ao diabetes, que fica em Uberlândia. Olha, eu venho aqui no centro de diabetes fazer o curativo, venho consultar com o doutor Fernando, o doutora Cláudia, eles acompanham minha ferida, certo? Está melhorando bastante. Todo dia eu venho aqui, só não venho no sábado e no domingo, mas todo dia eu estou aqui fazendo um curativo. A unidade existe há mais de 11 anos e oferece diversos atendimentos aos pacientes. O nosso foco principal é o paciente diabetes tipo 1. O tipo 1 ele é acompanhado aqui desde consulta, a entrega de insumos, que são as insulinas, alantos, tudo é entregue para esse paciente aqui. As tiras, e ele faz o acompanhamento com consulta, o endócrino dele é daqui, nós temos a psicóloga que atende esses pacientes, a nutricionista, temos serviço social, temos 2 fisioterapeutas que atendem os nossos pacientes e temos também as enfermeiras, tem a enfermeira do pé, tem a enfermeira responsável pela unidade, né? Um dos lugares mais frequentados no espaço da unidade é esta sala de curativos. Por aqui passam entre 50 e 60 pacientes por dia. Diabetes é uma doença silenciosa, então não dá sintomas. Se o paciente não vai no médico, não faz exames, não faz diagnóstico. E se você não faz diagnóstico, você começa a cuidar mais tarde e aí as complicações aumentam a chance de aparecer ao longo do tempo, ao longo da vida. Existem vários tipos, mas 2 se destacam. Aí tem vários tipos de diabetes. O diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, que está relacionado com a história familiar, ou seja, com a genética, está relacionado com sobrepeso ou obesidade, principalmente aumento de gordura visceral, é a cintura, é a barriguinha do homem, é a barriguinha da mulher, e está relacionado com sedentarismo e alimentação inadequada. O diabetes do tipo 1 é aquele diabetes que surge na infância ou juventude, que o paciente está bem hoje, amanhã ele descompensa rapidamente, a glicose sobe muito rápido, pela deficiência de produção de insulina no pâncreas. É uma doença autoimune, são autoanticorpos que destroem a célula beta que produz insulina no pâncreas. Tem o diabetes monogênico também, que é mais raro, e tem o diabetes chamalada, que é o diabetes autoimune que acomete o adulto. É como se fosse tipo 1, só que é no adulto. Mas o mais comum, mais frequente, é o diabetes tipo 2, que está relacionado com genética, história familiar, excesso de peso, sedentarismo e alimentação inadequada. Se bem tratado, o paciente com a doença pode ter uma vida normal. Exatamente. Eu digo muito para os meus pacientes aqui no consultório, o paciente diabético, bem cuidado, bem olhado, vai viver bem. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvo@gmail.com. Boa noite para você e mais uma vez uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã.